Salve, galera! Mais um domingão, mais um videozinho de vovô Toqueiro. Vou abrir aqui um pouquinho que tá embaçando. Viseira tá meio friozinho, 15 graus aqui em Taubaté. Pero no mucho. Os irmãos estão aí se reunindo, arrebanhando. Muito bem. Eu aproveito então essas minhas viagens aqui para Taubaté para ir pondo conteúdo no canal, né? A gente vai trocando umas ideias e pondo papo em dia. Agora então que eu fiquei aí com esse áudio top, gostei mesmo, viu? Essa configuração, é só atenuar a gravação na câmera. No momento que você grava, ele tem essa opção aqui nessa Action 4 que eu estou usando. Você diminui o ganho do microfone com o fio que eu estou usando, mas dá para fazer com o outro também, com o externo, né? Com sem fio, quer dizer. Dá para atenuar também, porque essa é uma configuração que você faz na câmera. A Darbot não me avisou. Nessas aí, eu já estou com 2 multas aí. Ontem chegou uma aí, dessa viagem que eu fiz aí pro Mato Grosso. No retorno foi carimbada, uma de carro e uma de moto. Tudo esses radarzinhos de 60, 50, 40. É brincadeira, viu? E com o radar bot, hein? Sabe o que acontece? Eu notei que aumentou muito aí a quantidade de radares. Aqui em São Paulo, principalmente, no estado de São Paulo, né? Uma foi de moto no Rodoanel. Não sei nem aonde, eu preciso dar uma olhada por aí. Onde é que foi no Rodoanel? Porque eu tomo tanto cuidado ali. Eu devo ter dado alguma bobeira aí, viu? E a outra, essa voltando, foi ali naquela rodovia do Café. Eu tenho certeza que foi por ali. Tinha um monte de radar. Embora eu fosse também sendo avisado ali, estava com o radar bot acionado e tudo, mas mesmo assim algum escapou, porque é muito radar, gente. Aqui, por exemplo, já tem o radar bot já não está falando nada comigo aqui, não sei se desconectou o negócio, o que foi. Então, você não quer tomar multa, sabe o que acontece? Tem que andar no limite mesmo. Limita a via para baixo. Esse capacete aqui eu não tenho aquele pin lock instalado. Ele tem lugar para pôr aqui. Vou comprar um pin lock aí e colocar aqui nessa viseira. Porque agora, por exemplo, tá frio, você tem que abrir, gela aqui a bochecha, viu? Se não abre, embaça. Daqui a pouquinho já fica dentro dos conformes, a temperatura já melhora. Ontem eu já abasteci a moto. Dessa vez, olha, eu voltei com a gasolina que eu tinha colocado aqui na outra viagem. Deu para ir e voltar. Eu estou com uma autonomia de 477 km, normalmente gasta menos ainda, entendeu? Então, dá para ir e voltar com um tanque aqui com Venturó, 30 litros, né? Gasolina aqui em Taubaté é mais barata, a vantagem é essa. Hoje está tranquilo aqui, Campos do Jordão. Domingão.
Daqui a pouco o povo começa a voltar, mas mais tarde um pouco, né? Que a turma volta. Deixa eu ver se consigo ir sem embaçar agora. Que assim, com velocidade um pouquinho maior, e já não embaça tanto. Agora quando você tá devagar, aí complica. Mas eu vim aí esse fim de semana, na sexta-feira, ontem, sabadão, a gente fez aí um galeto, assim, uns galetos lá em casa. Convidei aí o meu amigo Paulão, teve lá com a gente também, tomamos umas servas, patrocinadas pelo Paulão, por sinal, porque ele faz questão de levar as coisas, né? Tinha tudo lá, mas leva. Aí ele levou umas cervejas especiais, eu fui obrigado a acompanhá-lo. Eu tinha até levado umas garrafas de vinho também, eu gosto de vinho, mas ele preferiu cerveja e eu tinha que acompanhar o homem, né? Mas eu agora, nessa época de frio, eu prefiro o vinho. Minha bebida preferida é o vinho. Eu assino aí aquela Wine, fora os outros vinhos que a gente vai comprando avulso aí. Então vai juntando bastante vinho. A adega deu até uma esvaziadinha esse inverno, porque atipicamente fez bastante frio, mesmo lá para os padrões de Santos. E aí o frio é gostoso tomar um vinho. No verão é o contrário, eu gosto de uma cervejinha. Já o vinho, porque eu gosto muito de vinho tinto. E o vinho tinto, quando tá aquele calorzão santista lá, velho, não dá, não rola. Tem o vinho branco lá também, às vezes eu tomo, mas não é o que eu aprecio mesmo, entendeu? O que eu gosto mesmo é o vinho tinto. Até eu tava conversando aí com o Paulão, com a ideia do galeto, né? Porque Caxias do Sul, não sei se vocês sabem, é a capital nacional do galeto. Um verdadeiro genocídio de galeto lá em Caxias do Sul. E foi lá que eu aprendi a fazer esse esqueminha do galeto. Eu compro aí na Swift os galetinhos, é barato, viu? É barato, comparativamente, né? Não tem nada barato, né? Mas comparativamente com outras carnes para o churrasco, uma gloriosa picanha, né? Tudo caro para diabo. O galetinho, nesse contexto, sai em conta. E eu faço daquele jeitinho que eu aprendi lá em Caxias, fica gostoso pra caramba. Tava com saudade de comer o galetinho. E aí, conversando com o meu amigo Paulão, em função do galeto, falei pra ele, vamos combinar aí. Quem sabe a gente vai aí pra agosto, né? Lá em Caxias do Sul, tomar uns vinhos. E uma outra que ele também animou é Mendoza, fazer uma viagem internacional para Argentina. Vamos até Mendoza, depois descemos até Santiago do Chile com Los Caracoles lá, né? Apreciando a cordilheira, aquelas vistas maravilhosas. E além de cordilheiras e tudo mais, descemos também lá para Vinha del Mar, pegar o Pacífico, comer uns caranguejos lá. E é isso. Talvez, aproveitando que está por lá já, uma chegadinha lá na Mano del Deserto, porque esses bagulhos assim, gente, Atacama, Ushuaia, essas aventuras aí, eu já até pensei nisso, coisa e tal, mas não tenho mais idade, entendeu?
isso aí é muito bom você assistir sentadinho no sofá, no vídeo. Mas, pô, tem um perrengue danado, eu vou dizer pra vocês, né? O Ushuaia é ventania, frio. Tem o seu desconforto, entendeu? E uns lugares que ficou muito batido já, né? Eu não gosto do lugar assim, muito turista e tal. Se bem que Mendoza, Santiago, eu não tô falando, mas já é menos assim, uma rota mesmo, né? Só para turismo, né? Então vamos ver se a gente desencanta aí essas viagens. Viajar um pouquinho mais esse ano aí, né? Eu agora vou maneirar mais na velocidade ainda, porque chega de multa, viu? A gente fica confiando nesses negócios também, radar bot e o aplicativo, não sei o que. Você deixa de prestar o que deve, que é a atenção. E acaba dando essas vaciladas, entendeu? Mais devagarzinho a gente vai apreciando melhor a viagem, a paisagem. O áudio fica melhor na gravação, dá pra conversar gostoso, né? Então eu resolvi me comportar agora. Principalmente de moto, porque moto, esses radarzinhos de baixa velocidade, você passa facinho. Paulão mesmo falou pra mim que pegou uma penalidade aí dessas de 40%, tá? Porque velocidade 40, ele deu uma cochilada, passou a 70. Ou um pouco menos até. Mas foi o suficiente para dar uma burdoada daquela de 40%, que já vai aquele monte de ponto também, né? Então não pode bobear. Aqui o estado de São Paulo ficou terrivelmente cheio de radar. Tudo funcionando, é arrecadação via multas de trânsito. O governo anda ávido no bolso do contribuinte. Todos os governos, todas as esferas, não escapa um. Nossos governantes sempre mais preocupados em se reelegerem e apadrinharem do que com o povo e com a economia, isso mesmo. O Brasil que se lasca, o Brasil é a grande viúva para negada mamar. É triste, mas essa é a realidade. De vez em quando eu dou essas desabafadas, vocês desculpem aí, viu? Então, galera, é isso aí, vamos nos comportar aqui. Chegando ali do pedágio, eu vou parar o vídeo aqui. Depois a gente volta mais adiante. Bom, aquela paradinha aqui no serviço de atendimento ao usuário do Rodoanel. Com esse frio, vou te dizer, é imprescindível essa paradinha, certo? Então vamos prosseguir a viagem, que até aqui é meio friozinho, mas tranquilo. Deu para vir suave e sereno, certo? Quando o Carpurride dessas reinicializada aqui da BO aqui do som, viu?
Mas vamos lá, vamos prosseguir então a nossa viagem. Aqui tá 14 graus. Foi a temperatura que eu peguei direto aí na estrada. Mas sem chuva, sequinho, tá bom. Certo? Bora lá, galera. Gravar mais um pedacinho aqui para fazer as nossas despedidas daqueles que nos acompanharam neste frígido domingão. Aproveitar e lembrar, hein, aquela turminha que assistiu aí, quiser dar aquela força no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Falou, pessoal, vamos lá para a Baixada retornar ao calorzinho. Lá pelo menos uns 6 graus a mais que aqui em Taubaté, lá em Santos. Aquele abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, se agasalhem no inverno, cuidado com o vento pelas costas. Até o próximo vídeo.